como que a banca Sesgran-Hia tem cobrado a gramática. A banca Sesgran-Hia nos dias de hoje, ela é uma banca assim bem diferente, assim um pouco diferente, né, da banca FGV e da banca Cefet, que eu tenho falado muito com os alunos sobre essas duas bancas. Porque a banca Cefet e a banca FGV são bancas que têm cobrado mais interpretação de texto. Dificilmente você contempla uma questão de gramática. E a banca Sesgran-Hia, ela oscila, às vezes ela cobra só gramática, às vezes ela cobra só interpretação, mas pelas provas que eu estou observando, meio a meio, né? Ela cobra um pouco de gramática e um pouco de interpretação de texto. E aí vem a primeira dica. Como é que você vai analisar uma prova da Sesgran-Hia, uma questão da Sesgran-Hia? Porque normalmente as questões começam com português e eles enfiam na nossa cabeça um texto muito grande. E talvez haja pessoas falando, não, a letra está pequena, mas eu não vou ler mesmo. Porque, na maioria das vezes, né, claro que há textos que precisam ser lidos na íntegra, mas há textos que eu só corro o olho, então, belezinha, leio o texto, nada mudou, tá? Beleza, nada mudou, já entendi tudo já. Agora, olha só, olha a pergunta relacionada ao texto. Na construção do texto, o autor, quer dizer que o autor, ele construiu um texto. Ele procura um diálogo com o leitor, ele tece considerações a partir de um monólogo, ele desconsidera a interação com o leitor, ele responsabiliza o leitor pela situação instalada, ou ele apresenta a solução ao leitor para os fatos constatados. Eu gostaria que vocês analisassem essa questão e tentassem marcar a correta, mesmo não tendo lido o texto, e daqui a pouco eu volto para fazer a análise com vocês, belezinha? Teve um dia desse aí, uma aluna falou assim, professor, eu segui, na verdade assim, o número de pessoas que têm sido aprovadas em concursos públicos, utilizando as minhas técnicas, o número é muito grande, né? Mas não são todos que são aprovados, a realidade é essa. Por quê? Porque não são todos que aprendem a dirigir, não são todos que tiram uma CNH, uma habilitação, não é verdade? Não são todos que têm o poder de perdoar, não são todos que comem arroz. Então, a vida é assim. Nós, apesar de nós sermos iguais, mas nós temos características diferentes, né? Muitos sonhos da minha vida que eu galguei, eu não consegui conquistar, eu já desisti de muitos. Outros sonhos da minha vida, eu galguei e consegui conquistá-los. Outros eu luto até hoje. Se eu vou conquistá-los ou não, eu não sei, mas que eu vou continuar galgando, eu vou tentar. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque eu tenho alunos que falam bem, alunos que falam mal, a maioria fala bem, de vez em quando chega alguém aí para falar mal, e chega pessoas de outros cursinhos, se faz de aluno e fala coisas assim muito ruins no chat, a gente percebe, a gente exclui a pessoa, porque a pessoa tem o direito de ela se manifestar, mas o direito de montar palavras e estratégias, né, para confundir a mente das pessoas, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que proteger não só o nosso canal, a nossa integridade, mas temos que proteger o nosso cliente, o nosso aluno, não é verdade? Então a gente cuida muito desses detalhes aí. E o que acontece? Uma aluna falou assim, professor, teve uma questão de concurso público que eu apliquei a técnica sem ler o texto, eu errei, e se eu tivesse lido o texto, eu teria acertado, a resposta estava lá. A minha pergunta para você é a seguinte, você acha que eu deletei isso? Não deletei. Ela comentou isso em alguma aula do YouTube, deixei lá. Porque é o seguinte, tudo bem, então o que você acha melhor ler? Beleza, então se você acha que é melhor ler, então pega, feliz leitura para você. E um detalhe, eu tenho falado insistentemente para as pessoas. Você acha que banca Sesgran-Hia, que é uma banca renomadíssima, não é verdade? Ela vai colocar a expressão lá dentro do texto de forma fácil? Qualquer banca de concurso público tem uma tendência natural de complicar, entre aspas, a resposta. Aí vem a pergunta, então o que eu faço diante de uma situação dessa? Bom, aí vem aquilo que eu estou falando com vocês há muito tempo. Cara, umas coisas que eu comento com os meus alunos, sabe? E, assim, é uma sabedoria que você precisa tomar posse disso.
Você precisa acreditar nisso. Eu tenho falado isso muito para os meus alunos. Hoje mesmo na mentoria, conversando com as duas alunas, nós ficamos quase meia hora só conversando, eu explicando para elas esses detalhes de você acreditar. Você precisa acreditar. E um detalhe, por mais que você acredite, se não acontecer aquilo que você acreditava, isso não é motivo de frustração, isso é motivo de erguer a cabeça e partir para cima. Entendeu? Palavras como essas que eu estou dizendo aqui agora, são palavras que a Alessandra, que mandou mensagem, precisa ouvir, e são palavras que praticamente todos nós precisamos ouvir todos os dias. São palavras que nos impulsionam a ser aprovado em um concurso público. E aí vem a pergunta, na construção do texto que eu não li, o autor é gente boa, eu tenho que marcar uma coisa boa. Eu tenho que marcar uma coisa boa. Aí vem um detalhe muito importante. A letra A procura um diálogo com o leitor, isso aqui é uma coisa boa. Concorda comigo? Tece consideração a partir de um monólogo? Não, porque primeiro que os textos de hoje, eles não se referem a monólogos. Normalmente, monólogo, uma pessoa só, né? São textos mais relacionados a textos narrativos. E as bancas, elas não têm optado por essa linha de pensamento em textos. Pelo menos assim, é uma raridade isso aqui acontecer. A letra B estaria fora. Desconsidera a interação com o leitor. Jamais um autor ele pode desconsiderar. Por quê? Aplicando a técnica do positivo e do negativo, esse texto que foi escolhido minuciosamente pela Banca César Gran Rio, ele é um texto de alguém renomado. Quem é? Eu não sei, eu não li o texto, meu filho. Mas eu não posso colocar uma informação que o próprio autor vai desconsiderar a interação com o leitor. Responsabiliza o leitor pela situação instalada. A minha pergunta é, você vai responsabilizar o leitor e você também não é responsável, não? Vocês percebem que existem palavras que ofendem? Como que a banca poderia colocar a letra D de dado como correta, responsabilizar alguém por uma situação que deve ser um problema que instalou lá, não sei, literalmente não tem noção de que fala sobre o texto? Mas se ele se colocasse também na responsabilidade, beleza. Então eu não posso marcar a letra D de dado. Aí apresenta a solução ao leitor para os fatos constatados. Isso aqui é uma coisa positiva. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte. Você concorda comigo que pela técnica que eu tenho ensinado vocês constantemente aqui no canal, que a correta tem que ser ou a letra A ou a letra E de escola? Concorda comigo? Então agora tem que concordar, tem que ser uma das duas. Agora eu te pergunto, o que é mais prudente? O que é mais prudente? Se na dúvida é mais prudente você chutar uma das duas, ou na dúvida é mais prudente você aplicar aquela técnica de gabarito gratuita que eu ensino na internet. Eu estou te perguntando o que é mais prudente. Eu não estou aqui vendendo curso de gabarito para você, não. Hoje eu tenho um curso de gabarito, com dúvida entre duas, gratuito. Um curso completaço que eu estou divulgando para o Brasil todo. Todo mundo que tiver interesse tem que clicar em um link e se cadastrar para assistir. Então eu te pergunto, o que é mais prudente? Aí talvez você fala, a mais prudente é você ter dúvida entre duas e aplicar o seu método. Beleza. Então na pior das hipóteses você marca isso. Mas aí, cara, o poder da palavra é uma coisa assim, é impressionante. Porque quando você vem para a palavra solução, você fala, poxa, professor, solução é uma coisa maravilhosa. Solução é praticamente tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós que estamos assistindo neste momento a live, estamos aqui, nós queremos a solução para os nossos problemas, queremos ser aprovados em um concurso público. Então isso aqui é muito forte. Tá, mas vem cá. O leitor apresenta a solução, o autor apresenta a solução ao leitor. Então, olha, aqui está dizendo que alguém apresenta uma solução para alguém. Eu estou mostrando para você uma solução. Beleza. É muito forte isso.
para os fatos constatados. Isso é muito forte. Só que eu já falei com vocês trocentas vezes aqui. Para você passar em um concurso público, o mais impactante na vida é diálogo. Aqui eu apresento uma solução. Aqui eu chamo alguém para dialogar. Por que que hoje muitas pessoas estão encontrando problemas de relacionamento, problema praticamente no banco, problema com o vizinho? Por quê? Porque você tem a solução. Nós somos assim. Eu tenho a solução para isso e para aquilo e para aquilo outro. Beleza, você acha que você tem. Isso é uma visão sua. Mas muitas vezes a solução está no diálogo. Esta palavra cai, despenca. Este pensamento cai? Não, ele despenca em provas. Então, é preferível colocar duas em um gabarito para aplicar uma técnica gratuita que eu te ofereço, né? A você tentar acertar uma questão pela palavra solução. É briga de foice, belezinha. As duas são muito fortes. Mas não tem que conversar. A correta é vá para a letra A de amor.